Olá! Hoje a gente vai falar de did e was, mas antes já deixa o like aqui nesse vídeo, já se inscreva no canal para saber das dicas todas as semanas aqui e entra no site teacherfernanda.com.br. Lá eu falo de várias coisas sobre o canal, vídeos que aparecem aqui com mais detalhes, mais descrições e bastante coisa de dicas além do que aparece aqui. Então não perca, entra lá e fica sabendo mais sobre tudo isso. O did e was é uma dúvida que você tem, todo mundo tem, falando um pouquinho do passado em inglês. Então eu recebo bastante comentários aqui no canal perguntando sobre isso e é muito simples e você vai entender facilmente. O did, ele é o passado do do ou do does. E o was é o passado do is ou do am. Então como assim? O did e o was são auxiliares. Eles ajudam você a formar perguntas e negativas. E a diferença entre essas duas palavrinhas é a mesma diferença entre o do e o is, no presente. O do e o did são auxiliares de verbos de ação. Então como assim? Para lá! Esses verbos de ação são todos os verbos que envolvem uma ação. Então vamos pensar em alguns exemplos. O go, o do, o play, o study, o drink, o eat. Todos os verbos do seu dia a dia, coisas que você acredita, coisas que você gosta, preferências. Basicamente, 95% dos verbos em inglês que você conhece. A gente fala bastante isso aqui no canal. Esses verbos de ação vão precisar do do no presente ou do did no passado para formar uma negativa e uma pergunta. Então vamos pensar numa frase no passado com o verbo go. Você vai colocar esse verbo no passado, ele é um verbo irregular, então em vez de ficar eu vou, vai ficar eu fui. I went to school yesterday. Eu fui à escola ontem. Na hora que eu for fazer a negativa, eu vou usar o did. I didn't go to school yesterday. E se eu for fazer uma pergunta, aonde você foi, por exemplo, vai ficar where did you go? Então esse did, ele vem junto com o verbo de ação, normalmente na frente, né, antes dele ou antes do sujeito no caso da pergunta, e ele é realmente focado só para esses verbos de ação. A gente tem uma vontade, né, você deve ter uma vontade de misturar os dois e colocar um was aí no meio. Por que eu não posso colocar esse was? Porque o was, ele não é um verbo de ação. Ele é um verbo de estado, ele é o verbo ser ou estar, você já sabe, o verbo to be, no passado. Então ele não se dá bem, ele não funciona, ele não trabalha, ele não aparece na mesma frase que o did. O was, ele vai ser o seu próprio auxiliar, ele não precisa de ajuda do did para aparecer nas frases. Então uma frase que é um estado no passado, por exemplo, eu estava com fome. I was hungry. I was hungry. Eu não vou precisar colocar o did aí, vai ficar a negativa I wasn't hungry. Eu não estava com fome, então eu somo esse not direto no was, não precisa de ajuda, ele é independente. E na pergunta, você estava com fome? Aí você vai usar o were. Were you hungry? Que a gente usa esse were pro you, o we e o they. Então você vai trabalhar com esse was e o were totalmente separadamente do did. Eles são diferentes porque o did vai com verbos de ação e o was, ele é um verbo de estado. Então capricha aí na sua frase, nas suas frases. Deixe embaixo aqui nos comentários a sua frase que você ficou com dúvida ou alguma coisa que você costuma dar uns bugs, como acontece com todo mundo na hora de usar o did e o was. Eu corrijo pra você e te ajudo aí com isso. Espero que tenha ajudado. Deixe seu like aqui se ajudou. And bye! Expression of the day. A expression de hoje, já que a gente fica totalmente louco com o did e com o was, com essa confusão, tem a ver com loucura, a ver com insanidade. Hoje, quando você quiser falar sobre louquíssimo, completamente louco, louco da Silva, a gente fala em inglês as mad as a hatter. Mad as a hatter.
Então é o louco como um chapeleiro. Você deve ter a referência do livro Alice no País das Maravilhas, né, do chapeleiro maluco. Essa expressão veio antes disso, então o escritor do livro, né, criou essa ideia do chapeleiro maluco por causa dessa expressão. Então quando você quiser falar que alguém tá totalmente crazy, você usa esse mad as a hatter. Então você pode usar numa frase. Yesterday, after drinking, he was as mad as a hatter. I couldn't understand a thing. Então ontem, depois de dar uma bebidinha, depois de dar uma saída e se divertir, ele ficou totalmente louco. Eu não entendi nada do que ele estava falando. Pode usar, coloca na sua lista de expressions and bye!